Olá, galera! Mais uma aula teórica iniciando. Vamos dar sequência ao nosso estudo dos sistemas de julgamento da patinação. Então, hoje, mais especificamente, a gente vai entrar na modalidade de livre, vai começar a falar um pouco sobre os elementos, como eles são avaliados, como eles são pontuados. Antes, vamos dar uma rápida revisada no que a gente já viu no que se refere a julgamento. A gente viu os painéis que compõem o Rolart. A gente viu o painel técnico, que é composto pelo assistente, pelo especialista, pelo data operator, pelo controller. A gente viu a função específica de cada um deles, mas de forma geral o que a gente precisa saber é que esse painel técnico tem a função de identificar e chamar os elementos técnicos que são executados por um patinador durante um programa, ok? E aí a gente viu também o painel de julgamento, que é composto pelo referee, ou pelo árbitro geral, e por um número variado de juízes, e que a função básica desse grupo de juízes é atribuir os QOEs, que é o valor que se refere à qualidade de um elemento apresentado, de um elemento técnico apresentado, e atribuir uma pontuação para cada componente da impressão artística, ok? E a gente viu nas últimas aulas que são aqueles 4 componentes: Scaling Skills, Transitions, Performance e Coreografia. Ok? Aí a gente já viu em últimas aulas também como é exibida essa pontuação de um patinador. Na forma que essa pontuação é exibida, na parte superior do quadro a gente tem as chamadas técnicas, a gente tem os COIs que os juízes atribuíram, cada juiz atribuiu para cada elemento técnico chamado, e na parte de baixo do quadro a gente tem os valores que os juízes atribuíram para cada um dos componentes do patinador, certo? E agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo no universo de livre, ok? Para começar esse estudo de livre, a gente vai se contextualizar nas categorias que a gente tem em âmbito nacional no Brasil, ok? Então, a categoria de entrada no Brasil é a categoria aspirantes, certo? Que a gente tem o aspirantes nível 1 e o aspirantes nível 2. A gente não vai entrar em detalhes de quais são os elementos permitidos, quais são os elementos técnicos permitidos em cada idade. O objetivo de a gente apresentar essas categorias e idades é só a gente saber quais são quais as possíveis idades e categorias que a gente pode participar em livre. No aspirantes nível 1, a gente tem divisão de idade até 7 anos, 8, 9 anos, 10, 11 anos, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 a 30 anos. No aspirantes nível 2, até 9 anos, 10, 11 anos, 12, 13 anos, 14, 15 anos, 16, 17 anos e 18 a 30 anos, tá certo? Então essas são as divisões de nível e de idade para aspirantes, que é a categoria de entrada em âmbito nacional. O aspirantes, a competição é composta por um único programa, ou seja, a gente fala programa único, significa que o patinador, que a categoria é composta por uma única apresentação daquele patinador, e essa apresentação é que vai resultar na pontuação final e no resultado final daquela categoria. Aí, o próximo nível que a gente tem são as categorias do torneio nacional. Essas categorias do torneio nacional são divididas também por idade, e para cada idade a gente tem um teto de elementos técnicos permitidos para aquela idade. No aspirantes, esses elementos técnicos são divididos entre o nível 1 e o nível 2, e no torneio nacional são divididos por idades, ok? Então a gente tem o até 9 anos, o até 11, o até 13, o até 15, o até 17 anos, essa divisão por idades, e a gente tem também outras 4 divisões que são por níveis, que é o nível 1 de 12 a 14 anos, o nível 1 de 15 anos em diante, o nível 2, que é de 14 anos em diante, e o nível 3, que é de 18 anos em diante. No torneio nacional, as competições também são compostas por um programa único, ou seja, em todas as categorias, os patinadores se apresentam uma única vez, e nesse programa é gerada a pontuação e o resultado final da categoria já, ok?
Aí a gente tem, então, nossa categoria de entrada é o aspirantes, o próximo nível que a gente tem é o torneio nacional e o próximo nível nessa escadinha de níveis é o internacional. No internacional, a gente tem o mini infantil, que é uma categoria onde é de programa único, ou seja, no mini infantil, o patinador compete uma única vez com um único programa para gerar sua pontuação. E a gente tem as categorias com programa curto e programa longo, onde os patinadores vão apresentar um programa de duração mais curta e depois vão apresentar um programa de duração mais longa, e é a somatória desses dois programas que vai gerar a pontuação final. Com programa curto, programa longo, a gente tem o Sport, que é o infantil, a gente tem o cadete, a gente tem o Youth, juvenil, a gente tem o Júnior e a gente tem o Sênior. Okay? Todas essas categorias os patinadores vão competir duas vezes, uma num programa curto, que tem uma duração menor, e uma no programa longo, que tem uma duração maior. E lá de entrada a gente tem o mini infantil, que é onde o patinador vai competir uma única vez, com um programa único. Okay? A gente já viu essas idades, essas divisões de idade, mas a gente pode aproveitar para dar uma revisada em qual dessas faixas de idade que a gente está, certo? Vamos começar agora, então, que a gente já contextualizou quais são os possíveis, o universo de categorias que a gente tem dentro do Brasil. Agora vamos começar a ver um pouquinho quais são os elementos técnicos que compõem a competição de livre. Então, quais são os elementos técnicos de livre? A gente tem os jumps, os saltos, que eles podem ser solo jump, um salto isolado, ou combo jump, uma combinação de saltos, certo? A gente tem os spins, currupios, que podem ser solo spin, um currupio isolado, ou combo spin, combinação de currupios, quando tem mais de um currupio. A gente fala que é uma combo spin. Por footwork sequence, sequências de passo, vão envolver as viradas, os turns, que a gente já estudou, a gente já falou até sobre os níveis dos footworks, que vão valer aqui para livre também. E, em algumas categorias, uma choreographic sequence, uma sequência coreográfica. A gente vai ver o que é mais para frente, mas são poucas categorias de livre que usam esse elemento, tá certo? Então, esses são os elementos técnicos que compõem a modalidade, a categoria de livre. Algumas informações gerais. Toda a categoria, desde o aspirantes até o internacional, ela tem um número máximo de repetições para cada elemento técnico. Então, existe um número máximo de currupios isolados que eu posso fazer, um número máximo de combinações de currupio, um número máximo de saltos isolados, um número máximo de combinações de salto, um número máximo de footworks, enfim. Para cada elemento existe um teto de repetições que ele pode ser executado. Toda tentativa de execução de um elemento ela é considerada na contagem desse número de execuções. Então, se eu apresento claramente uma tentativa de fazer um currupio, mesmo que eu não venha a executar ele vai ser considerado. Ok? Então, vamos dar um exemplo. Eu posso executar 3 currupios isolados em uma categoria. E na minha terceira tentativa, eu tentei fazer o currupio, falhei e tentei mais uma vez. Ou seja, eu fiz 4 tentativas. Essa quarta tentativa não vai mais ser considerada. Ok? E saltos em combinação possuem um valor maior do que o de base. Então, a gente vai ver que todo salto tem um valor de base. Quando esse salto é executado em uma combinação, ele tem um valor elevado, ele tem um valor um pouquinho maior do que o valor do salto quando ele é executado de forma isolada. Ok? Então vamos lá, o que acontece se um patinador apresentar um número maior de elementos do que o permitido? Então, um exemplo, como a gente falou antes, eu posso executar 3 currupios isolados e o patinador executou 4 currupios isolados. Esse quarto currupio isolado, ele vai ser chamado também, ele vai aparecer no protocolo, nas chamadas técnicas de um patinador, mas ele não vai ser somado à pontuação do patinador. Os 3 primeiros currupios, que são os currupios válidos, vão pontuar,
e esse quarto, que foi um adicional, não vai pontuar, tá certo? E o patinador também não vai ter nenhum desconto por ter apresentado esse elemento extra, ele só não vai ser pontuado, ok? Agora um outro exemplo, esse quarto elemento, um elemento adicional que o patinador executou, ele tentou executar, falhou e acabou caindo. Então, se ele cair, ele vai ter o desconto da queda, tá certo? Então, eu não recebo nenhum valor a mais por aquilo que eu executo além do permitido. Eu não tenho nenhum desconto também, mas se eu vir a errar, se eu vir a cair, né, eu vou ter o desconto de queda, ok? Então vamos começar a falar sobre saltos agora. E a gente vai ver as possíveis formas que um salto pode ser chamado no que se refere à aterrissagem do salto, ok? A gente vai ver que existem algumas variações para como um salto pode ser chamado de acordo com a quantidade de rotações que ele atingiu antes de chegar no chão, ok? Então vamos lá. A primeira é o salto completo, é o salto inteiro. Se eu, se eu me dispus a apresentar um salto de uma volta, eu realizei uma volta no ar e aterrissei completando essa uma volta. Então o salto vai ser chamado somente pelo nome dele, tá certo? Single loop, double loop, axel, enfim, tá certo? Agora, se esse salto que eu me dispus a executar ele não completou a rotação dele em até um quarto, tá certo? Então faltou até um quarto de volta, de um quarto até a rotação completa, faltou alguma quantidade de volta até um quarto. Esse salto vai ser chamado como under-rotated, ok? E vai receber um sinal de menos, tá certo? De reduzido, né? E a pontuação de base desse salto também vai sofrer um decréscimo, vai sofrer uma redução, ok? Se o salto que eu me dispus a apresentar é incompleto em até meia volta, então vamos supor que era um salto duplo e eu dei um pouquinho mais de uma volta e meia, ou seja, esse salto deveria dar duas voltas e eu dei menos, faltou quase meia volta ou meia volta. Se isso acontecer, esse salto vai ser chamado como half rotated e vai receber, ele vai acompanhar os dois sinaizinhos de menor, tá certo? Isso vai fazer com que a pontuação base dele também sofra uma redução, tá certo? E por fim, a chamada de downgraded. Isso quer dizer que esse salto que eu me dispus a apresentar faltou mais de meia volta. Então, vamos supor que eu me dispus a apresentar um double toe loop e esse double toe loop faltou mais de meia volta. Ele deveria dar duas voltas e deu menos de uma volta e meia. Então, ele vai ser chamado como downgraded double toe loop. E isso vai fazer com que a pontuação dele caia para a pontuação de um single toe loop, de um toe loop de uma volta, ok? Então é uma redução bem drástica do valor de base. Ele desce do valor de um duplo para o valor de um simples, ou de um valor de um triplo para o valor de um duplo, tá certo? Ok? Então essas são as classificações de chamadas de um salto, caso ele não complete as rotações que ele se dispôs, que ele deveria realizar, tá certo? Under rotated até um quarto de volta. Half rotated até meia volta, de um quarto até meia volta. E downgraded é mais de meia volta. Faltou mais de meia volta para completar a rotação daquele salto, ok? E aí sempre que vocês verem o símbolo do salto, a sigla do salto acompanhada de um desses três símbolos, vocês já sabem o que se refere, tá certo? Significa que aquele salto não completou as rotações que ele deveria apresentar. Então aqui nessa tabela a gente tem a tabela de valor dos saltos, qual o valor de base, qual o valor cada valor de cada salto, né? Nessa primeira coluna, a gente tem os saltos, tá certo? Waltz jump, toe loop, salto, flip, e aí vai para os duplos, e aí vai para os triplos, e aí vai para os quádruplos.
Na coluna seguinte, a gente tem o código desse salto. Então, é como esse salto vai aparecer lá no protocolo. Quando vocês forem olhar o protocolo de vocês, vai aparecer aquelas siglas ali para identificar os saltos que vocês executaram e que foram chamados. Ok? E na próxima coluna circulada, a gente tem o valor de base de cada salto. Então, quanto vale um waltz jump? A gente tem ali 0,4. Quanto vale um double salto? A gente tem lá 1,7. Então, esse é o valor de base de cada salto. Tá? Se a gente quiser ver quanto vale um salto, a gente vai olhar no valor base, tá certo? Que é antes de ele receber qualquer avaliação dos juízes, ou ter alguma chamada de under, half, downgraded, ok? E a seguir a gente tem duas colunas com esses sinais que a gente viu, com o primeiro sinal, que é o de under rotated, e o segundo sinal, que é o sinal de half rotated. Então, esse valor que aparece ali é o valor que o salto vai apresentar, né? Caso ele seja chamado como half rotated ou under rotated, tá certo? Então, se eu tiver um toe loop, por exemplo, o valor base de um toe loop é 0,6, tá certo? Na coluna de base lá, a gente tem toe loop 0,6. Se esse toe loop, por exemplo, for chamado como half rotated single toe loop, então ele vai ter um valor de 0,3. Percebam que o valor, no caso do toe loop, cai pela metade. Se eu apresentar um salto que falta rotação, eu sempre vou ter um valor de base já menor lançado, ok? Então agora vamos ver um pouquinho do QOE, o COI dos saltos. Como o QOE dos saltos é atribuído? Como o juiz avalia a qualidade da apresentação de um salto, ok? Então, vamos começar vendo o QOE positivo. Como a gente tem um salto avaliado positivamente, ou seja, de 0, mais 1, mais 2 ou mais 3, tá certo? Quais são as características de um salto bem apresentado? Qualidades de um salto. Muito boa altura e distância, muito boa extensão durante a aterrissagem e ou saída criativa. Então, aquela coisa que eu sempre insisto a vocês sobre a posição de finalização, uma boa extensão na finalização representa uma boa característica de um salto. A entrada difícil ou inesperada. Então, o patinador executa algum elemento logo antes da entrada que dificulta essa entrada, ou então ela é inesperada. A gente não está esperando que o patinador vai saltar e ele salta logo após uma virada, logo após uma figura, por exemplo. Os passos limpos e reconhecidos executados logo antes da entrada. Posição difícil ou artística durante a rotação. Então, aqueles saltos que o patinador executa bem uma posição artística, uma posição variada durante a rotação. Ou ainda a rotação do salto é tardia. O que significa isso? É aquele salto onde o patinador salta e atrasa a rotação no ar. Isso também é avaliado como uma característica positiva de um salto. Muito boa fluidez e ou velocidade horizontal na aterrissagem, na saída ou aterrissagem. Execução do salto sem esforço, com facilidade. Então não parece que o patinador está fazendo força para saltar, parece que ele executa o salto com muita facilidade. E a execução do salto encontra a estrutura da música. O salto é executado junto a alguma marcação forte, alguma característica da música. O salto e essa característica da música são executados ao mesmo tempo. Essa é uma outra característica positiva da execução de um salto, ok? Então, como os juízes atribuem um QI positivo? A gente já sabe, a gente já viu quais são as características positivas, tá certo? Mas como o juiz vai escolher se ele vai dar um 0, se ele vai dar um mais 1, se ele vai dar um mais 2, se ele vai dar um mais 3 para aquele salto? Ele avaliou um salto e viu que aquele salto apresenta características positivas. Como que ele define se foi 0, se foi 1, se foi 2, se foi 3, ok? 0. Quando é que o juiz vai atribuir 0? Quando a execução do salto é executada de acordo com as características básicas do salto. Então, aquele salto não apresentou nenhuma característica ruim, mas também não apresentou nenhuma característica boa.
tá certo? Foi uma execução justa do salto. Quando que o juiz vai atribuir mais um? Quando ele encontrar uma ou duas features. Ou seja, quando ele encontrar uma ou duas dessas características que a gente viu agora há pouco. Então o salto foi executado de forma justa, não teve nenhum problema e ainda apresentou uma ou duas características positivas. Quando que ele vai atribuir mais dois? Quando esse elemento apresentado, quando o salto apresentado, tiver duas ou três ou quatro características positivas, três ou quatro features, tá certo? Então, da mesma forma, o salto foi bem executado e ainda apresentou três ou quatro características positivas. Teve boa altura, teve boa extensão na, na aterrissagem, teve uma entrada criativa, teve uma posição artística no ar. Exemplo, teve quatro features aí, né? E um mais três, esse salto, esse elemento apresentou as suas características básicas e ainda apresentou 5 ou 6 características positivas, tá certo? Então essa é a forma de a gente conquistar QOIs, qualidades positivas para os nossos saltos, ok? Atingindo o maior número possível de features, de características positivas dessas características que a gente acabou de ver, tá? São essas características que os juízes vão procurar nos nossos saltos, por exemplo, para atribuir um COI positivo. Então, nessa mesma tabela que a gente viu de valor dos saltos, a gente vai ver que existe um acréscimo do valor de base para cada COI positivo, ou seja, COI 1, COI 2 ou COI 3, mais 1, mais 2 ou mais 3. Vamos pegar um exemplo ali, single loop, loop de uma volta. O valor base dele é de 0,9. Se o juiz atribuir um mais 1 para esse meu single loop, esse loop vai valer 1 ao invés de valer 0,9. Ou seja, ele vai ser 0,9 mais 0,1, que é igual a 1, tá certo? Ou vamos supor que esse loop apresentou muitas características positivas e o juiz atribuiu um COI de mais 3 para esse meu loop. Então, esse meu loop vai ter o valor base dele, que é 0,9, mais 0,4, que foi o QOI mais 3, que é o valor do QOI mais 3. Então, meu loop vai passar a valer 1,3, ao invés de valer 0,9, que é o valor base para ele, ok? Então, agora vamos dar uma olhada nos COIs negativos. Quando um juiz vai atribuir um COI negativo? Os COIs negativos, eles são divididos entre COIs que são determinados, ou seja, esses COIs, os juízes de certa forma são obrigados a aplicar caso o patinador cometa um desses erros. Vamos ver quais são esses erros. COI menos 3. Quando que os juízes vão atribuir menos 3? Quando o elemento apresentado sofreu uma queda, então eu vou tentar fazer um salto e caio nesse salto, automaticamente o juiz vai atribuir um COI menos 3 a esse salto, tá certo? Quando esse salto tiver o sinal de downgraded, ou seja, tiver aqueles 3 tracinhos, quando ele tiver esses 3 tracinhos, também vai ser atribuído um COI de menos 3. Quando a aterrissagem for em 2 pés, ou o pé for errado, vamos supor que eu executei um salto que deveria cair sobre o pé direito e eu caí sobre o meu pé esquerdo. Quando o patinador apoiar as duas mãos durante a aterrissagem, ou então quando a aterrissagem fizer o uso prolongado do freio, tá certo? Quando um salto apresentar essas características, o juiz deve atribuir um COI de menos 3. Aí a gente tem também os erros que são classificados em COIs de menos 2 ou menos 3. Uma dessas características negativas é o stepping out. O que é o stepping out? É quando o patinador não consegue controlar a perna livre no final do salto e ele acaba apoiando a perna livre no final do salto. A gente fala que quando a perna livre dispara no final do salto, ok? Ou ainda quando o patinador faz um duplo 3, ou seja, faz duas viradas rápidas, duas viradas na saída do salto, ou faz um saving toe loop, um toe loop, um MAPES aberto, um toe loop aberto para salvar a saída desse salto, ok? Então, quando essas características forem apresentadas, o juiz vai atribuir um menos 2 ou um menos 3 a esse salto.
E ainda, quanto aos COIs negativos, a gente tem aquelas características que são variáveis, ou seja, o juiz é, vai avaliar o quanto aquela característica foi negativa, o quanto aquela característica afetou negativamente o salto para atribuir o COI. Então a gente tem as características que vão ser avaliadas como -1 ou -2. Vamos ver quais são elas. Sem velocidade, pouca altura, pouca distância, posição errada no ar. Saída incorreta, sem fluidez, sem ritmo, quando executando uma combinação de saltos. Aterrissagem sem limpeza, posição errada ou eixo errado, uma saída que cai suja, cai duvidosa, né? Dá a impressão às vezes cai de 2 pés, enfim. Aterrissagem com uso prolongado dos freios. COI -1. Quando o salto for under-rotated, ou seja, relembrando, é quando o salto falta até 1/4 da rotação que ele se dispôs a fazer, que ele deveria fazer. Ou então quando a preparação do salto é muito longa, quando o patinador gasta muito tempo a preparar um salto, ele pode vir a ter uma avaliação negativa. Tá certo? Lembrando que essas são variáveis, não é uma regra, não é que preparou lento, demorou para preparar, vai ter um COI negativo, mas é uma possibilidade caso ele não tenha outras características positivas, ok? E um COI de -2, que é quando ele for half rotated, relembrando, half rotated é quando o salto falta de 1/4 até meia volta, ele vai ser atribuído possivelmente com um COI de -2, tá certo? E quando um LUTS, que é um flip saindo em eixo externo, tá certo? Quando um LUTS for chamado como LUTS no edge, ou seja, é um LUTS que não saiu de eixo externo, conforme deveria ter acontecido, conforme é requerido para um LUTS, ele também vai ser avaliado com um COI de -2, ok? Então vamos exercitar um pouquinho agora a nossa aula de hoje. Nossa primeira pergunta. O que acontece se um patinador realizar mais saltos isolados do que é permitido na categoria? Tá? Então, como a gente exemplificou lá no começo da aula, se a categoria permite 2 saltos isolados e o patinador executa 3 saltos isolados, o que vai acontecer com esse terceiro salto isolado? Ele é chamado, não é chamado, ele é pontuado, não é pontuado, ok? Respondam ali o que acontece nesse caso. No que se refere ao número de rotações na aterrissagem de um salto, quais são as possíveis variações para a chamada? Então, quanto à aterrissagem do salto, como ele pode ser chamado, caso ele venha a não completar o número de rotações que ele deveria ter completado, tá certo? A gente viu quais são as chamadas para esse caso, né? Para quando falta rotação no salto. Então, essa é a resposta que a gente busca para essa pergunta aí. Quantas features, características positivas, um salto deve apresentar para que tenha um COI, uma avaliação de qualidade, de +1? Então, quantas características positivas um salto precisa ter para que o juiz possa atribuir um COI de +1, tá certo? Se um patinador cai ao realizar um salto, qual é o COI que o juiz vai atribuir? Qual é a qualidade que aquele salto vai receber caso o patinador venha a cair ao realizar aquele salto? E por último, cite 4 features, 4 características positivas de um salto, tá certo? Respondam essas perguntas para exercitar a nossa aula de hoje. Lembrem de procurar responder essas perguntas sem consultar o material, para que vocês realmente avaliem o quanto vocês compreenderam da aula de hoje, tá? E qualquer dúvida que tiverem, eu estou sempre à disposição para ajudar vocês, tá bom? Boa aula, gente, e até a próxima.